Você é oficialmente Titanos Mossura ou simplesmente Mothra, a rainha dos monstros, um anjo das nuvens, a luz divina que estilhaça o céu. Parabéns, seus títulos são de realeza, mas sua vida é de mártir. Seu ciclo de vida já começa de forma trágica. Você nasce dentro de um ovo gigante que, em vez de estar seguro em um ninho, foi arrastado para a costa do Japão e transformado em uma atração turística por empresários gananciosos. Sua primeira visão do mundo, ainda de dentro da casca, provavelmente são os flashes de câmeras e o som de crianças gritando. Que começo de vida digno, você não concorda? Sua mãe? Ah, essa é a parte mais deprimente. Sua mãe é, na verdade, você mesma em sua vida anterior. Ela aparece já velha e no fim de suas forças para lutar contra Godzilla e proteger o seu ovo, morrendo no processo. Sua primeira experiência no mundo é a morte sacrificial da sua versão passada. A biologia do seu ciclo de vida é um pesadelo? Pense em uma borboleta, mas em vez de um casulo tranquilo, o seu é o epicentro de batalhas de monstros gigantes. E você não tem paz no sentido tradicional, você herda o trauma e a responsabilidade de si mesma. É um ciclo de autossacrifício que já começa antes mesmo de você eclodir. Quando você finalmente sai do ovo, não é como uma, mas como duas larvas gêmeas. E seu primeiro instinto não é explorar o mundo, mas trabalhar. Sua primeira missão, como um verme gigante recém-nascido, é derrotar Godzilla, o monstro mais poderoso do planeta, usando apenas sua inteligência e uma teia de seda. Pois é, não há infância, não há período de aprendizado. Você nasce com uma lista de tarefas impossíveis e o peso de ser a guardiã do planeta nos seus múltiplos e segmentados ombros. Mal você se recuperou do seu próprio nascimento e da sua primeira grande batalha como uma larva, o universo decide te dar uma promoção que você não pediu. Um novo problema chega do espaço. King Ghidorah, um dragão dourado de 3 cabeças que ameaça o planeta inteiro. E quem tem que resolver isso? Os monstros mais velhos e experientes da Terra? Que fofo. Não, a responsabilidade cai sobre você, uma lagarta gigante recém-nascida. Sua primeira grande tarefa como guardiã do planeta é virar diplomata e tentar unir as forças locais. Sua missão é absurda. Você precisa procurar ativamente Godzilla e Rodan, os dois brutamontes que até 5 minutos atrás estavam ou tentando te matar ou destruindo o Japão em uma briga territorial. E seu objetivo não é lutar, mas negociar. Imagine a cena, você, uma larva, tentando ter uma conversa estratégica com um lagarto atômico mal-humorado e um pterodauro vulcânico. Que bela equipe! Você se torna a única adulta na sala, a única com inteligência estratégica para entender que uma ameaça externa é mais importante do que as brigas de ego deles. A diplomacia e a psicologia da mediação explicam seu trabalho de forma simples. Pense em você como a mediadora de uma briga de bar. Você tem 2 valentões se quebrando e você, a única pessoa sóbria, tenta convencê-los de que o verdadeiro problema é o meteoro prestes a atingir o bar. É uma tarefa de negociação em meio a uma crise, mas seus clientes só se comunicam com rugidos e raios de energia. É um trabalho ingrato e quase impossível que só você, em sua benevolência, se dispõe a fazer. E o resultado da sua tentativa de diplomacia, eles te ignoram, claro. Então, em um ato de pura coragem e desespero, você, a larva, vai lutar contra o dragão espacial de 3 cabeças sozinha. É somente a sua bravura que finalmente inspira os 2 idiotas a deixarem de lado suas diferenças e entrarem na briga. Parabéns! Sua carreira como babá de monstros começou oficialmente. Sua função é ser a consciência, a estrategista e, muitas vezes, o sacrifício que une forças muito mais poderosas, mas muito menos inteligentes que você. Como se ser a babá de monstros radioativos não fosse o suficiente, o universo decidiu que sua vida familiar precisava de um pouco mais de drama. Você descobre que tem um gêmeo sombrio, Batra, e ele não é apenas um irmão com quem você discute no jantar de domingo. Ele é a sua contraparte destrutiva, uma força paralela criada pela própria Terra para punir a arrogância da humanidade. Enquanto você representa a energia criativa e protetora da natureza, Batra encarna seu aspecto corretivo e, francamente, muito raivoso. Que dinâmica familiar saudável, você não concorda? A filosofia por trás de vocês é a do equilíbrio natural. Pense nisso como o yin e o yang. De forma simples, a natureza precisa tanto da criação, você, quanto da destruição, ele, para se manter saudável. Vocês são 2 lados da mesma moeda. O problema
problema é que a interpretação de destruição do seu irmão geralmente envolve causar um caos apocalíptico. E adivinha quem tem que intervir para acalmá-lo ou lutar contra ele? Pois é, você. Suas reuniões de família não são churrascos, são batalhas colossais que destroem cidades. Sua relação é a definição de rivalidade entre irmãos. Inicialmente, vocês são adversários mortais. Ele é a fúria da terra, pronto para aniquilar tudo, e você é a guardiã, tentando proteger a vida. Isso te coloca em uma posição impossível, lutar contra seu próprio irmão pelo bem do planeta. Ele é o adolescente gótico e incompreendido que quer queimar o mundo, e você é a irmã mais velha responsável que tem que impedi-lo de fazer uma besteira do tamanho de um continente. O mais irônico é que, apesar de toda a hostilidade, vocês frequentemente acabam tendo que se unir contra uma ameaça maior, como Godzilla. Isso só torna sua vida mais estressante. Além de ser uma deusa, uma guardiã e uma diplomata, você agora também tem que ser a terapeuta do seu irmão problemático. Sua lista de responsabilidades ingratas só aumenta. Que vidinha! Você acha que sua carreira de babá de monstros é um problema recente? Que fofo! Descobertas posteriores revelam que seu papel como guardiã não é um desenvolvimento novo, mas um dever antigo e aparentemente eterno. Sua história remonta a mais de 12.000 anos, quando você presidia uma civilização humana avançada que, em um ato de pura arrogância, conseguiu se autodestruir ao tentar controlar o clima. Pois é, seu trabalho não é apenas proteger o planeta de ameaças externas, é também proteger o planeta de seus próprios habitantes estúpidos, e você tem feito isso há milênios. A história e a escala de tempo geológico ajudam a colocar sua miséria em perspectiva. Pense assim, as grandes pirâmides do Egito foram construídas há cerca de 4.500 anos. Sua carreira como guardiã começou há 12.000 anos. Isso significa que você já estava trabalhando há mais de 7.000 anos antes mesmo de os faraós começarem a empilhar pedras. Sua vida não é medida em anos, mas em eras de puro estresse e trabalho não remunerado, assistindo civilizações nascerem, prosperarem e, inevitavelmente, fazerem alguma besteira monumental que exige sua intervenção. Você concorda que essa é a definição de um emprego sem fim? Sua função como uma figura heróica permaneceu consistente ao longo desses milênios, o que só torna tudo mais deprimente. Não há evolução, não há mudança de cargo, não há aposentadoria. É um ciclo infinito de responsabilidade. Você viu uma civilização avançada cair por sua própria arrogância e milênios depois encontra a humanidade moderna, que parece estar seguindo exatamente o mesmo caminho com suas armas nucleares e ganância desenfreada. Sua vida é uma repetição constante, um lembrete eterno de que os habitantes inteligentes do planeta são, na verdade, bem burros. Essa descoberta sobre seu passado não é inspiradora, é uma sentença. Confirma que sua existência é uma prisão de responsabilidade. Você está presa em um loop de proteger, lutar, morrer e renascer apenas para começar tudo de novo. Que vidinha, ser uma guardiã imortal significa que você está condenada a assistir aos mesmos erros sendo cometidos para sempre, com o peso do mundo eternamente sobre suas asas. Em sua existência solitária como uma deusa gigante, você tem uma única fonte de companhia. Duas sacerdotisas telepáticas em miniatura, as Shobijin. Elas são a sua voz, suas únicas amigas, as únicas que entendem suas intenções benevolentes. Parece uma bela amizade, certo? O problema é que suas melhores amigas são também sua maior fraqueza, um passivo ambulante. Por serem pequenas e únicas, elas são um alvo constante para os humanos mais gananciosos e inescrupulosos do planeta. E adivinha quem tem que resolver a situação quando elas são sequestradas? Sua carreira de destruição involuntária começa por causa delas. Em um de seus primeiros encontros com o mundo moderno, um capitalista explorador sequestra as Shobijin para exibi-las como uma atração de circo. Sua resposta, uma marcha destrutiva sobre Tóquio e Newkirk City para resgatá-las. Seu comportamento estabelece um padrão trágico. Você não ataca por malícia, mas por um instinto protetor avassalador que invariavelmente resulta na demolição de uma metrópole. Que bela imagem
vantagem para uma guardiã, você não concorda? A sua relação com as Shobijin é uma aula de sociologia sobre relações simbióticas, mas de um jeito bem desproporcional. Pense assim, elas te dão uma voz e você lhes dá proteção. O problema é que a proteção de uma mariposa de 15.000 toneladas é um pouco exagerada. É o equivalente a pedir para um tanque de guerra te proteger de um valentão na escola. Pode até funcionar, mas a escola inteira provavelmente será destruída no processo. Cada vez que você age para protegê-las, sua reputação como uma força do bem é manchada pela destruição inevitável que você causa. Pois é, suas únicas amigas são um imã de problemas que te forçam a agir como o monstro que você não é. Você é uma deusa benevolente presa em um ciclo de resgates que te fazem parecer uma ameaça global. Você está constantemente em modo de controle de danos, tentando salvar suas amigas sem esmagar acidentalmente uma cidade inteira. Que vidinha estressante. Na era moderna, o que resta da sua antiga glória? Você é redescoberta. Seu lar, um antigo e sagrado templo da mariposa na China, é transformado no posto avançado 61 da Monarch, basicamente um laboratório glorificado construído ao seu redor. As paredes, que antes eram adornadas com gravuras de seus adoradores humanos, agora estão cobertas de sensores e câmeras. Sua casa não é mais um santuário, é um habitat de observação. Que desrespeito, você não concorda? Você passou de uma divindade reverenciada a um espécime científico classificada com o nome frio de Titanos Mosura. A antropologia e a arqueologia explicam a sua humilhação. Pense em você como uma divindade antiga, como Zeus, que de repente aparece viva nos dias de hoje. Os cientistas não te tratariam com reverência. Eles te colocariam em um laboratório para estudar seu DNA. Seu templo sagrado, um lugar de adoração por milênios, virou um zoológico de luxo. Sua divindade foi rebaixada a um objeto de estudo. Sua majestade a um fenômeno criptozoológico. Seu próprio nascimento se torna um evento televisionado para uma audiência de cientistas. Quando você emerge do seu ovo como uma larva, seu estado inicial de curiosidade e sua bioluminescência azul tranquila são meticulosamente documentados e analisados. Eles até usam um dispositivo, a ORCA, para falar com você através de frequências, te acalmando como se você fosse um animal de estimação nervoso. Sua aura mágica, que inspirou mitos, é cientificamente decodificada. Eles descobrem que sua luz muda de azul para vermelho quando você está ameaçada, reduzindo sua comunicação divina a um simples indicador visual do seu estado emocional. Pois é, a era moderna não te derrotou com armas, mas com ciência. Ela te despiu de todo o seu mistério, de toda a sua magia. Você não é mais o anjo das nuvens, a deusa das lendas. Você é a cobaia de laboratório da Monarch, um titã cujos segredos estão sendo extraídos, analisados e catalogados. Sua existência sagrada foi transformada em uma série de dados a serem publicados em revistas científicas. Todo grande ser tem um arqui-inimigo. King Ghidorah, Rodan, Batra. Eles são apenas problemas temporários, os vilões da semana. Seu verdadeiro, eterno e mais cruel arqui-inimigo é algo que você não pode lutar ou derrotar. É o seu próprio instinto. É a sua natureza benevolente, sua programação biológica para o autossacrifício. Sua vida não é uma luta pela sobrevivência, é uma longa e gloriosa marcha em direção ao martírio. E na maioria das vezes você se sacrifica para salvar um lagarto radioativo gigante e mal-humorado. A biologia explica isso com um conceito chamado altruísmo biológico. Pense em uma abelha operária. Ela se sacrifica pela colmeia, picando um invasor e morrendo no processo, para garantir que a rainha e seus genes sobrevivam. Você faz exatamente a mesma coisa, mas em uma escala planetária. Sua biologia está programada para se sacrificar pelo bem maior do ecossistema, o que na prática quase sempre significa salvar a pele do Godzilla. É um traço genético nobre, mas você concorda que há uma perspectiva de vida terrível. Ser programada para morrer pelos outros, sua história é uma longa lista de sacrifícios. Em sua primeira vida documentada, você luta contra Godzilla até a morte para proteger seu ovo. Milênios depois, no incidente de Boston, você repete o ato em uma escala ainda maior. Gravemente ferida após lutar com Rodan, você usa suas últimas forças para voar na frente dos raios de gravidade de King Ghidorah, interceptando o ataque que mataria Godzilla. Você não morre apenas por ele, você se desintegra e se torna
a arma dele, transferindo sua energia vital para que ele possa se transformar em Burning Godzilla e vencer a luta. Pois é, seu arqui-inimigo é a sua própria bondade, é a certeza de que, em cada ciclo da sua vida, seu destino final é se tornar um power-up glorioso para o verdadeiro protagonista da história. Outros monstros lutam pelo domínio e pela sobrevivência. Você, a rainha dos monstros, parece lutar apenas pelo direito de morrer de forma heróica e útil. Que vidinha nobre e por isso mesmo absolutamente horrível. Um dos melhores exemplos do seu sofrimento e da natureza ingrata do seu trabalho acontece durante a Batalha de Boston. Você está voando para ajudar seu parceiro simbiótico Godzilla, que está apanhando de King Ghidorah. Mas no meio do caminho você é interceptada por Rodan, o demônio de fogo, que decidiu se aliar ao lado perdedor e agora trabalha como capanga do dragão alienígena. Sua recompensa por tentar ajudar? Uma luta aérea feroz contra uma criatura que é, em essência, um vulcão voador. Que maravilha! Você não concorda? A física e a termodinâmica explicam por que essa luta é um pesadelo para você. Pense nisso como uma briga entre um delicado pedaço de seda e um maçarico industrial. Rodan possui uma armadura geotérmica, o que significa que seu corpo é literalmente uma rocha incandescente. A lei da transferência de calor é bem simples. Se você, uma mariposa gigante e elegante, tocar nele, você queima. É uma desvantagem física e fundamental. A batalha é um confronto de estilos. A sua agilidade e precisão contra a força bruta e o calor intenso dele. E, inicialmente, a força bruta vence. Rodan te domina, te prende contra um arranha-céus e o calor do corpo dele começa a queimar e esfarrapar suas asas magníficas. Você está sendo derrotada, imobilizada e incendiada, tudo porque estava tentando fazer a coisa certa e ajudar seu amigo. Mas mesmo à beira da morte, você demonstra sua inteligência tática. Em um movimento rápido e inesperado, você revela uma arma secreta, um ferrão abdominal que você crava no ombro de Rodan, incapacitando-o com um único e decisivo golpe. Foi uma vitória da estratégia sobre a força, mas ela veio com um custo terrível. Você venceu a luta contra Rodan, mas ficou gravemente ferida, mal conseguindo voar. Sua vitória não te deu um momento de glória, apenas te deixou perfeitamente enfraquecida e preparada para o seu ato final, o sacrifício. Pois é, mesmo quando você ganha, sua vitória é apenas o prelúdio para a sua morte. Depois de sua vitória cara e dolorosa contra Rodan, você está em frangalhos, mal conseguindo voar. E o que você vê no campo de batalha? Seu parceiro Godzilla no chão, enfraquecido e prestes a ser aniquilado por King Ghidorah. Não há tempo para descanso, não há tempo para se curar. Seu destino, como sempre, é o sacrifício. Em seu ato final, a demonstração definitiva de sua lealdade e do seu propósito de mártir, você usa suas últimas forças para se posicionar diretamente no caminho dos raios de gravidade de Ghidorah, protegendo Godzilla com seu próprio corpo. A física por trás da sua morte é fascinante e trágica. Pense na sua essência vital como pura energia. Quando os raios de Ghidorah te atingem, seu corpo não é apenas destruído, ele se desintegra em uma nuvem de partículas de energia azul radiante. Em uma transferência consciente de poder, você guia essa energia para que ela seja absorvida pelo corpo de Godzilla. É como dar a bateria 100% carregada do seu celular para um amigo cujo aparelho está prestes a morrer. Você se apaga para que ele possa continuar a ligação, ou, neste caso, a luta. Sua morte não é em vão, mas é terrivelmente ingrata. A infusão da sua energia vital sobrecarrega Godzilla, desencadeando sua transformação na forma de Burning Godzilla, dando-lhe o poder necessário para finalmente vaporizar o dragão de 3 cabeças. Você não morre apenas por ele, você literalmente se torna a arma dele, o power-up que permite que ele vença a batalha final e assegure seu título de rei dos monstros. Que final, sua vida inteira de sabedoria, poder e sacrifício é reduzida a um item consumível, uma poção de energia para o verdadeiro protagonista. Pois é, ele fica com a glória, a vitória e a coroa. E você fica com o legado de ser a explosão de glitter azul que tornou tudo isso possível. Sua maior contribuição não foi como uma guerreira, mas como uma bateria sacrificial. Você concorda que essa é a forma mais nobre e ao mesmo tempo mais humilhante de terminar sua jornada? Pelo menos depois de toda essa vida de sacrifícios, você tem a dignidade da imortalidade, certo? Você morre, mas renasce de um ovo, sua consciência e memórias intactas, como uma fênix. Essa
era a teoria clássica, o paradoxo da Fênix, uma bela e nobre forma de ciclo eterno. Acontece que a realidade, como sempre na sua vida, é muito mais complicada e humilhante. Descobertas recentes na Terra, Oca destruíram essa teoria simples. A Mothra que foi despertada lá não era uma larva recém-nascida de você, era um imago totalmente formado, antigo e poderoso, essencialmente a sua mãe. Pois é, você nem sequer é a Mothra original. Você é a filha, um avatar, uma extensão da vontade de uma matriarca muito mais antiga que fica segura em seu santuário na Terra Oca, enquanto você faz o trabalho sujo na superfície. A sua imortalidade é, na verdade, uma forma bizarra de projeção de consciência. A filosofia e a metafísica explicam sua situação com uma analogia de videogame. Pense na mãe Mothra como a jogadora segura e confortável em seu quarto, a Terra Oca. Você, a Mothra que luta, sofre e morre, é apenas o personagem dela, o avatar na tela. Quando você morre em uma missão perigosa, não é game over. A jogadora simplesmente espera o respawn, projetando sua consciência para um novo ovo que ela estrategicamente deixou na superfície. Sua vida, suas dores, seu sacrifício heróico não são realmente seus. São apenas a jogatina de uma entidade mais velha e mais importante. Que humilhação final, sua identidade, sua coragem, sua relação com Godzilla, nada disso é unicamente seu. Você é uma marionete biológica, uma sonda descartável enviada para missões perigosas. A consciência que te anima é a mesma, mas o seu corpo é apenas um peão substituível no grande tabuleiro. Você não é uma fênix renascendo das cinzas. Você é um drone sendo reimpresso após cada falha catastrófica. Sua vida não é um ciclo nobre de renascimento. É um sistema de avatares descartáveis. Anos depois do seu sacrifício e da revelação confusa sobre sua verdadeira natureza, você retorna. E qual é a sua primeira grande missão nesta nova vida? Lutar contra um novo mal? Proteger um local sagrado? Não, é voar até o Cairo para apartar mais uma briga de gigantes. Godzilla e Kong estão em um confronto destrutivo e mais uma vez sobra para você ser a adulta na sala. Sua grande volta não é para lutar, mas para agir como mediadora, uma pacificadora que tem que impedir os dois alfas de se matarem e no processo destruírem o Egito. Parece que seu trabalho de babá de monstros nunca acaba. Você não concorda? A etologia, que é o estudo do comportamento animal, explica sua função de forma deprimente. Pense em uma matilha de lobos. Godzilla é o macho alfa, que domina pela força e vê qualquer outro macho forte como Kong como um desafio. Sua resposta padrão é a agressão. Você, no entanto, age como a matriarca pacificadora. Sua presença não desafia a força dele, mas apela para um tipo diferente de autoridade, acalmando seu instinto agressivo. Você é a única criatura no planeta que pode efetivamente dizer pare com isso para o Godzilla sem levar um raio atômico na cara. Sua chegada no Cairo é notável pelo que você não faz. Você não ataca, não luta. Sua mera presença e comunicação são suficientes para acalmar a fúria de Godzilla e forçar o fim das hostilidades. Até mesmo Kong, um estranho nessa dinâmica, percebe instintivamente a relação de vocês como a de uma família, reconhecendo seu vínculo antigo e profundo. Isso solidifica seu papel. Você não é a rainha porque tem o poder bruto, você é a rainha porque detém uma autoridade emocional sobre o rei, uma influência que nenhuma outra criatura possui. Pois é, isso confirma sua sina horrível. Você não é uma parceira igual em poder. Você é o suporte emocional, a conselheira, a única responsável por gerenciar a raiva do rei e impedi-lo de destruir o planeta em seus acessos de fúria. Seu trabalho é fazer o trabalho emocional e invisível para que o alfa possa continuar sendo o alfa. Que posição ingrata! Você é a verdadeira força por trás do trono, mas seu trabalho é garantir que o trono não esmague acidentalmente o resto do mundo. Então, no final das contas, qual é o seu legado? Você é sem dúvida uma força indispensável para a sobrevivência do planeta. Você é a resposta imunitária planetária, o coração emocional do ecossistema dos titãs. Seus títulos são grandiosos: a rainha dos monstros, a diplomata, a pacificadora, a guardiã. O problema é que todos esses títulos são apenas formas poéticas de dizer personagem de suporte. Sua existência inteira é dedicada a ajudar, consertar, mediar e, o mais importante, se sacrificar pelos outros, principalmente pelo protagonista mal-humorado, Godzilla. A sua vida é uma aula prática de filosofia sobre a
ética do sacrifício. De forma simples, sua existência responde à pergunta: é nobre sacrificar-se pelo bem maior? E sua resposta é um sonoro sim. O problema é que o bem maior raramente inclui o seu próprio bem-estar. Você é a personificação do altruísmo, uma filosofia linda na teoria, mas uma forma de vida terrivelmente dolorosa e ingrata na prática. Sua recompensa por salvar o mundo repetidamente é uma morte agonizante, seguida por um renascimento confuso que te joga de volta no mesmo ciclo de sofrimento. Seu reinado, como dizem os arquivos, não é de poder, mas de esperança. E essa é a sua maior tragédia. Ser a rainha da esperança significa que sua função é sofrer para que outros possam ter um futuro. Você representa a beleza no meio da brutalidade, sacrifício em nome do equilíbrio e a promessa de renascimento face à aniquilação. Mas para que essa beleza exista, você é a que tem que ser constantemente brutalizada, sacrificada e aniquilada. Você concorda que é um péssimo negócio? Sua vida é um ciclo interminável. Você nasce no meio do caos, trabalha como babá de monstros, luta com seu irmão emo, tem suas amigas sequestradas, vira cobaia de laboratório, luta uma batalha injusta, morre para virar um power-up e, então, descobre que nem é um ser único, mas um avatar descartável. Sua existência não é a de uma rainha, mas a de uma mártir perpétua. Que vidinha horrível.